O futebol não quer parar e diz não poder parar. Em mais uma reunião da Federação Paulista nesta segunda-feira, uma proposta de apertar o protocolo, que não é vacina nem remédio, vai ser oferecida ao Ministério Público para que o Paulista possa ser retomado. Este é o assunto da nossa conversa desta semana. Em mais uma reunião dos times da elite aqui do futebol paulista, da Série 1, foi acertado nesta manhã de segunda-feira que o protocolo de saúde contra o coronavírus, que não é vacina e nem é remédio, vai ser apertado para que os jogos possam ser retomados. Depois da estratégia até na porta da semana passada ter sido mal sucedida, afinal de contas, contra tudo e contra todos, foi possível fazer apenas 2 dos então 25 jogos que a federação estava devendo neste período de fase emergencial aqui em São Paulo. Agora avista-se mais uma semana em que os jogos não serão disputados. A fase emergencial foi prolongada no estado até o dia 11 de abril e assim os times acham que este apertamento do protocolo pode convencer o Ministério Público de que o futebol pode voltar. Lembrando que, a pedido do Ministério Público, o futebol e cultos religiosos foram paralisados porque ofereceriam risco nas aglomerações. E é isso que, aparentemente, o futebol não entende. De tudo que foi resolvido hoje de manhã, foi liberada uma nota oficial, eu consegui conversar com alguns dirigentes que participaram dessa reunião. De tudo que foi falado, em nenhum momento foi discutido o impacto do futebol para o resto. O futebol consegue ficar grandão e se defender dizendo que o futebol é um motivo para as pessoas ficarem em casa, quando a gente percebe que o futebol é um motivo também para as pessoas se aglomerarem, saírem de casa, e são muitos os exemplos nos últimos meses, desde que o futebol foi retomado em julho, agosto do ano passado, de que isso aconteceu. O futebol acha que isso não é um problema dele, que isso é coisa das autoridades públicas, e são exatamente essas autoridades públicas que acham que a volta do futebol, e lembrando que na volta do futebol, logo de cara, a gente tem um Palmeiras e São Paulo, aliás, um São Paulo e Palmeiras para ser disputado, é que são contra. Os dirigentes do futebol não conseguem entender que não é sobre os 90 minutos. Parece quase que, não é unânime, mas é bastante claro que o jogo em si, os 90 minutos, mais os acréscimos do VAR, não é o que potencializa os surtos de Covid nos times. O que potencializa os surtos de Covid nos times é o vai e vem do futebol. E isso, aparentemente, um protocolo mais apertado pode, de fato, ajudar a coibir. Mas há os funcionários que também terão que ser testados. Tudo é dito de uma forma bem higienizada, como se todo mundo tivesse seu próprio CT e que no seu próprio CT tivesse um hotel e que os jogadores não precisassem sair de lá. Então, são várias as barreiras que diferenciam, no fato, os 16 times da Série A1 do Campeonato Paulista. Imagine da Série A2 e da Série A3, se quiserem retomar. De qualquer forma, ficou muito curioso um dos trechos que eu vou ler para vocês aqui da reunião, porque uma das coisas oferecidas como solução pelos clubes ao Ministério Público é que, no novo protocolo de saúde, abre aspas, o médico do clube mandante deverá informar ao Comitê Médico da Federação Paulista sobre a existência de vagas hospitalares e disponibilidade de leitos de UTI em hospital da cidade onde a partida vai acontecer. Eu conto ou vocês contam? Os números eles não são alarmantes, eles são chocantes, eles são traumatizantes. Eu passei, acho que a semana passada, traumatizada num nível incrível, porque se a gente também tem, algum momento a gente se sente meio anestesiado, é impossível uma pessoa com o mínimo de sensibilidade não ter ficado muito, muito afetado com a quantidade de mortos, com as situações dos hospitais, com a paralisação do país, com a fome que isso está gerando. É claro que é uma catástrofe, deixou de ser alarmante para ser uma catástrofe. Mas no mesmo dia em que a cidade de São Paulo, por contrato emergencial, vai usar as vans escolares para o transporte de corpos de vítimas da Covid-19, acho pouco razoável que um protocolo novo que obrigue os clubes a oferecer o número de vagas em hospital em caso de necessidade em partidas possa passar. Não há sensibilidade. Se a Federação Paulista não sabe, e os clubes também não sabem, eu informo aqui que o número de vagas em UTI, de leitos, neste momento é negativo. Negativo. A fila para UTI, a fila para semi-UTI, a fila para o hospital. Eu mesma já contei, expus um caso familiar, porque é absolutamente chocante.
Uma pessoa privilegiada que pôde ser atendida com ajuda em hospital particular, passou 3 dias internado numa cadeira. Numa cadeira. Uma pessoa que precisava de suporte de oxigênio, porque leito não tem mais, maca não tem mais. Então, se o futebol se acha seguro nos 90 minutos, e de fato, há argumentos sólidos para que o futebol se defenda, e entendo que a indústria do futebol é importante, emprega muita gente mesmo. Mas em todo lugar do mundo, e a gente adora importar modelos estrangeiros como se isso nos fosse dar um verniz de profissionalismo, então importamos o VAR, importamos os pontos corridos, agora importamos essa bobagem da necessidade de não poder trocar de técnico, que além de tudo, no caso brasileiro, é inconstitucional. A gente podia importar um pouquinho de bom senso. A Inglaterra, que agora o exemplo para tudo, para vacinação, para lockdown, para tudo, antes de voltar ao futebol, voltaram os pequenos comércios, voltaram as escolas. Tudo foi centralizado, tudo foi pensado. E, de fato, não se vê surtos de 20, 25 jogadores do mesmo time com Covid ao mesmo tempo. Você não marca um jogo lá na Inglaterra para Londres e, no final das contas, o time vai até a Escócia para jogar o jogo, porque a CBF não sabe exatamente quando e como os jogos podem acontecer, e se quem manda é a Federação Mineira, a Federação do Espírito Santo, a CBF ou são os governadores. O futebol brasileiro pode sim voltar, deve inclusive voltar de uma forma organizada, sem pé na porta. Com o pé na porta, a opinião pública não fica a favor, a opinião pública não vai ficar em casa batendo palma para o futebol, vai fazer o contrário. Eu sou Marília Ruiz e a gente se encontra na semana que vem. Qual?